No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações, mosqueteira, a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, dia 2 de junho de 2017, começa a sexta-feira com muito Corinthians. Hoje, amanhã, domingo, muito Corinthians para nós acompanharmos. Começando hoje, vamos falar já da programação desse Corinthians. Tantos Corinthians entrando, tantos não, que é um só, mas tantos jogos, tantas modalidades e categorias entrando em campo, em quadra e nos representando. Começando a falar sobre o Sub-20, que joga no Campeonato Paulista da sua categoria no campo. Joga hoje na Fazendinha, a partir das 15 horas, contra o Flamengo de Guarulhos. Então, primeiro compromisso da tarde já, pra gente estar acompanhando, é o Corinthians e Flamengo, às 15 horas, na Fazendinha. Olha, é um jogão aí, hein? É o Sub-20 nos representando no Campeonato Paulista da sua categoria. E o Corinthians está em segundo colocado, com 8 pontos em 4 jogos. São 2 vitórias e 2 empates. O primeiro, a gente lembra, que está nesse grupo, o Palmeiras, também com 8 pontos, mas a diferença entre o Corinthians e o Palmeiras é justamente o saldo de gols. O Corinthians está com saldo de gols 4 e o Palmeiras está com saldo de gols 11. Então é importante até vencer aí, quem sabe uma goleada, para a gente assumir a liderança desse grupo 3 do Campeonato Paulista Sub-20 de futebol de campo. À noite, 2 compromissos também. Primeiro vamos falar sobre as meninas, claro, a futsal feminino entra em quadra pelo Campeonato Metropolitano Principal no Presidente Ciro 2, a partir das 19 horas e 30 minutos. Então o Corinthians enfrenta a equipe da Hortolândia, e sempre lembrando, o Corinthians tem a parceria com a Academia Tiger no futsal feminino. Então, 19h30, Presidente Ciro 2, Corinthians e Hortolândia, Metropolitano Principal, categoria principal do futsal feminino. Corinthians Tiger contra a equipe de Hortolândia. O Corinthians que está sendo representado e muito bem pelas meninas da Academia Tiger. Nosso mestre Wagner. Olha, estão indo longe essas meninas, mas a gente sempre lembra que o time é uma categoria principal, só que as meninas que estão entrando em quadra são as meninas do Sub-20. Então estão sofrendo um pouco aí, mas a gente está adquirindo muita experiência, e quem sabe pro ano que vem a gente monta um time forte principal aí para buscar o título. E encerrando a noite de hoje, mais um compromisso, e aí no ginásio Valmir Marques, pela Liga Nacional Futsal. Corinthians enfrenta a equipe do Minas a partir das 20 horas e 15 minutos. E lembrando, a Rádio Coringão transmite essa partida a partir das 19h45 minutos. Corinthians que enfrenta a equipe de Minas após um empate na terça-feira pela Liga Paulista contra o Dracena por 3-3. Então teve esses 2 dias aí o Bié para preparar a equipe, hoje também, preparando a equipe para enfrentar hoje a Minas Clube, que é um adversário também em busca da Liga Nacional. E lembrando que o Corinthians está em terceiro colocado, Então, uma boa colocação na Liga Nacional, com 10 pontos em 5 jogos. São 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Joaçaba está em primeiro, com 12 pontos, mas com 6 jogos. Em segundo colocado, o Sorocaba, também com 10 pontos, 5 jogos. O empate aí entre Corinthians e Sorocaba, quando está em terceiro, e o Sorocaba segundo e o Joaçaba em primeiro. Mas o Joaçaba, lembrando, já tem um jogo a mais. Então a gente pode estar encostando aí
uma vitória de hoje importante para a gente, quem sabe, já assumir essa liderança, né, e fazendo uns gols a mais aí. Olha, liderar a Liga Nacional é muito importante para que a gente traga mais público para o nosso futsal, né? Então, convocando a Fiel para estar comparecendo hoje no Parque São Jorge, no ginásio Vladimir Marques, a partir das 20 horas e 15 minutos, um horário bom, e principalmente porque é entrada franca, né? Apoiar a equipe de futsal do Corinthians é essencial para que a gente chegue, né, quem sabe, no bicampeonato aí. Hoje é mais um passo, né, que a gente tem que estar pensando assim. Daremos mais um passo nessa Liga Nacional. E o time principal do Corinthians joga segunda-feira na Liga Paulista. Então são vários compromissos aí do Corinthians, né, mas dessa partida a gente vai falar, né, na segunda-feira. E no Campeonato Paulista também de campo, tem muitos jogos, né, começando a falar sobre o Sub-11, que joga nesse domingo no Parque São Jorge a partir das 9 horas da manhã contra a equipe do Amparo. O Sub-11, que está na 6ª colocação do grupo 1, né, tem 1 ponto e um jogo, né, então só tem um empate. Então está começando aí o Campeonato Paulista, aliás, no grupo 3, né, perdão. Então está começando aí o segundo jogo dessa equipe Sub-11 de futebol de campo. O primeiro colocado é o próprio Amparo, com 6 pontos em 2 jogos. O segundo é o Juventus, com 4 pontos em 2 jogos. O Palmeiras está em terceiro com 3 pontos em 1 jogo. O São José, com 3 pontos em 2 jogos. Em quinto, o Guarulhos, com 3 pontos em 2 jogos. Em sexto, o Corinthians, com 1 ponto em 1 jogo. Então, Sub-11 aí, 9 horas da manhã no Parque São Jorge. Em seguida, o Sub-13, às 10 horas e 30 minutos, também no Parque São Jorge, lá na Fazendinha, Corinthians e Amparo. O Corinthians, que está em terceiro colocado no grupo 3, com 3 jogos, com 3 pontos, aliás, e 1 jogo. Então o Corinthians também está aí com o Sub-13, fazendo a sua segunda partida. O primeiro colocado é o Juventus, com 6 pontos em 2 jogos. O segundo é o próprio Amparo, nosso adversário desse domingo, com 4 pontos em 2 jogos. E o Corinthians em terceiro, com 3 pontos em 1 jogo. Então, quem sabe o Corinthians vencendo aí já está chegando na ponta aí na liderança desse grupo 3 também. Então, Sub-11 e Sub-13 no domingo, a partir das 9 horas no Parque São Jorge. Agora, essa questão de entrar, para assistir essa partida, não estão permitindo a entrada de torcedores para acompanhar esses jogos no Parque São Jorge, né? Então o que a gente pode estar acompanhando amanhã, aí entra o Sub-15, que vai jogar contra o Juventus na Rua Javari, a partir das 9 horas. Então amanhã, sábado, Sub-15 pelo Campeonato Paulista também, contra o Juventus, a partir das 9 horas na Rua Javari. O Corinthians lidera o grupo 7 com 22 pontos em 8 jogos. São 7 vitórias e 1 empate. Então o Sub-15 aí tá chegando. Olha, hein? Quem sabe a gente não revela mais jogadores pro nosso time principal. A gente tem que estar de olho já no Sub-15, porque daqui 3, 4 anos já tá no time principal. Então já vamos acompanhar a molecada aí, né? Em seguida, o Sub-15 às 9 e às 11 horas também na Rua Javari, Corinthians e Juventus. Aí 11 horas é o Sub-17. Sub-17, quem sabe a gente daqui uns 3 anos aí, 4 anos, já tá revelando esses jogadores aí do Sub-17, que tá também primeiro no grupo 7, com 20 pontos em 8 jogos. São 6 vitórias e 2 empates. Então a molecada aí tá arrebentando, hein? Olha, gostei de ver aí o Sub-11, Sub-13, Sub-15, 17 e o Sub-20 também, né? Arrebentando aí para que a gente possa estar cada vez mais revelando jogadores para o nosso futebol, para o nosso time principal aí. Quem sabe estar jogando na arena, é o sonho da molecada, né? Jogar na arena, time principal, a Fiel acompanhando, gritando e apoiando. Esse é o nosso futuro, né? Então a gente tem que estar prestigiando sempre o nosso futuro. O campeonato metropolitano
de futsal, categorias iniciantes, também joga nesse sábado, a partir das 9 horas, né, lá no ginásio CF, lá em Itapevi. Então o Corinthians joga contra o Grêmio Recreativo Itapevi e o Sub-8 entra em quadra a partir das 9 horas. O Sub-8, né, que está em primeiro colocado com 24 pontos em 8 jogos, ou seja, 8 vitórias. Então o Sub-8 aí, a molecada tá arrebentando no Metropolitano de futsal, né, categorias iniciantes. Às 9h45 é a vez do Sub-9. Sub-9 também contra o Itapevi, né, e também não tá diferente não. 18 jogos, 18 pontos, perdão, em 6 jogos, com 6 vitórias, hein? Olha lá, hein? Molecada tá fazendo bonito. E o Sub-10 não tá deixando por menos não, hein? Às 10h30 também contra o Itapevi, com 18 pontos em 6 jogos, ou seja, 6 vitórias. Com 6 vitórias, hein? Olha só, hein? 100%, Sub-8, Sub-9, Sub-10, os 3 com 100% de aproveitamento, 6 com aproveitamento em todas as partidas, só vitórias no Sub-8, Sub-9 e Sub-10. E a gente lembrando que essa molecada vai subindo, né? Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18, Sub-20 e até chegar no time principal. Então é importante a gente prestigiar sempre a categoria de base, no caso aqui a categorias iniciantes do futsal, estar acompanhando até chegar na equipe principal. E saber, né, quando entra em campo, essa molecada já sabe o que é Corinthians, né? Então isso é muito bom, né? Você vê, fala, começou na categoria Sub-8, né? E tá chegando no time principal. Acho que isso daí pro jogador é uma coisa assim fantástica, né? Não só no futsal, como também no futebol de campo. Por isso que é muito importante a gente estar acompanhando todas as categorias e outras modalidades também, não só o futebol de campo, mas também o futsal, né? Como também o futebol feminino, que está fazendo uma coisa maravilhosa no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, né? As meninas estão jogando demais, né? Demais. Domingo passado jogou pelo Paulista, venceu 22-0. Na quarta-feira venceu por 10-0 no Campeonato Brasileiro. E agora, esse fim de semana, joga pelo Campeonato Paulista. Corinthians tem a parceria com o Audax. Joga em São José dos Campos contra a equipe de São José, a partir das 15 horas. E o Corinthians lidera o grupo 2 com 22 pontos em 8 jogos. São 7 vitórias e 1 empate, né? As meninas fazendo bonito. E os marmanjos aí tem que acompanhar, né? Infelizmente, os jogos, né, às vezes acaba sendo no mesmo horário que o futebol principal do Corinthians, mas nesse domingo não, hein? O Corinthians vai jogar amanhã na Arena, a gente vai falar daqui a pouco. E no domingo, o pessoal é de São José, vai do Paraíba acompanhar o nosso futebol feminino, hein? O Coringão vai jogar amanhã, então domingo fica livre aí pro pessoal acompanhar nosso futebol feminino. Convocar o pessoal daí do Vale do Paraíba, pessoal de São José, acompanhar nossas meninas aí que estão honrando e muito, né? Tem que estar prestigiando, porque elas estão jogando demais, né? Então, essa é a nossa programação desse fim de semana, começando por hoje. Hoje já tem 3 partidas para estar acompanhando, amanhã, domingo. Então tem muito Corinthians aí para a gente acompanhar nesse fim de semana, começando por hoje. E ontem, pelo Campeonato Metropolitano Sub-20 de futsal, o Corinthians entrou em quadra contra o Guarulhense lá na Ponte Grande e venceu por 7-1. Encerrando essa primeira fase do Campeonato Metropolitano com 100% de aproveitamento. 8 jogos, 8 vitórias, 24 pontos. Coringão aí fazendo bonito também no Sub-20 futsal. A gente sempre lembra que o Sub-20 tem sido o responsável por trazer jogadores para o time principal, nos últimos anos aí, não só para o time principal,
mas pro próprio futsal, né? Então a gente tem visto aí muitos jogadores saindo do sub-20, jogando em outras equipes e se dando bem, né? Mas também quem fica no Corinthians aí tá representando muito bem. E hoje à noite, né, no Parque São Jorge, a gente vai estar acompanhando, torcendo, né, um pouco mais até para essa molecada aí que tá subindo, que subiu esse ano. O Matheus, o Lucão, o Cleison, jogadores aí que subiram esse ano aqui, estão jogando muito bem, né? Então, o Meira também, posso esquecer do Meira, o Guilherme Meira, jogando muito bem. Então, acompanhar o Sub-20 é acompanhar, né, os jogadores que estarão nos representando no time principal o ano que vem. O Corinthians está revelando alguns jogadores aí já pro ano que vem. Só que eu não vou falar o nome não, porque a gente não pode levantar alarde, né? Então, mas tem jogadores aí que já estão quase aí preparados aí pro time principal, hein? Então, vamos falar um pouco agora, né, sobre a partida de amanhã, Corinthians e Santos, a partir das 19 horas, na Arena Corinthians. E lembrando, claro, com transmissão aqui da Rádio Coringão, a partir das 18 horas, a transmissão mais parcial do mundo. A gente não só narra jogo não, a gente também torce. E torce muito pelo Coringão. É difícil você até comentar alguma coisa, você tá ali comentando, torcendo, vibrando e comentando e trazendo, levando a informação para a nossa nação corintiana. Então a transmissão mais corintiana do mundo começa a partir das 18 horas aqui na Rádio Coringão. E para essa partida a gente espera uma vitória. Campeonato Brasileiro aí começando, quarta rodada, já enfrentando um clássico paulista. A gente fala que não é clássico, eu também gosto de falar muito que é clássico, mas vamos dar importância nessa partida colocando como clássico. Sabe por quê, né? É por causa do Jô. Se é clássico, o Jô marca. Então vamos falar que essa partida é clássico, porque senão a gente fica sem gols do Jô. Brincadeiras à parte, o Corinthians tem a responsabilidade de entrar em campo, jogar em casa, impor o ritmo da partida, e principalmente eu acho que o Corinthians leva um pouco de vantagem por estar jogando contra um time que provavelmente vai vir buscar o jogo, né? Então a gente não está jogando contra um time que está lutando contra o rebaixamento, joga fechado, buscando um empate, uma oportunidade num erro de fazer um gol, né? O Corinthians vai jogar contra um time que busca um bom resultado, uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Com isso a gente tem um pouco mais de espaço para atacar, para contra-atacar, né? E a gente leva um pouco mais de vantagem jogando assim, né? Então a grande expectativa é justamente essa, o nosso aproveitamento do arremate. É isso que a gente vai ficar de olho. Mas como é clássico, viu, Jô? Então como é clássico amanhã, então a gente espera que o Jô já marque o seu. Então quem sabe a gente já sai com 1-0 aí, com o gol do Jô. Essa é a grande esperança, a grande expectativa do jogo de amanhã, porque futebol, o esporte em si, é alegria, né? A gente não pode estar buscando a violência, uma inimizade no futebol ou em outras categorias. É sempre a gente bom estar brincando com alegria, trazer alguma coisa de alegria para nós. Então a gente tem que estar, mesmo fazendo o programa aqui, com esse entusiasmo, com essa alegria. A situação não está tão simples, não está tão fácil para nós aqui no Brasil, né? Vocês estão ouvindo até fora do Brasil. Então cabe a nós aqui no programa, na Rádio Coringão, trazer o Corinthians com alegria, com entusiasmo, para que a gente possa ter esse momento, né? Para poder esquecer um pouco de tudo que está acontecendo, né? Vou colocar o que está acontecendo é injustiça, né? O que a gente vê no Brasil é injustiça. A coisa está séria. Mas por isso mesmo que o programa tem que ser alegre, entusiasmante, para que a gente possa ter esse contato com o Corinthians com alegria, com emoção, e trazer esses resultados, e acompanhar o Corinthians em outras modalidades, outras categorias, justamente para enriquecer, todo o nosso conhecimento de Corinthians, saber que está jogando em vários lugares, representando nossa camisa. E eu acho que
se o corintiano buscar um pouco mais dessa alegria, acompanhar mais as outras categorias, as outras modalidades, para que a gente possa ter pelo menos essa união, né? Ver o corintiano, outro corintiano do lado, torcer junto, esquecer um pouco, né? De tudo que está acontecendo, para poder se recarregar, porque enfrentar a semana aí, né? Difícil de trabalho, muito medo, muita apreensão, o que vai acontecer. Então, ter no Corinthians, né? Essa forma de descontrair um pouco que é necessário, até mesmo para que a gente possa dar continuidade na nossa vida com saúde, né? Sempre lembrando que o esporte, a função do esporte é justamente essa: ter emoções e ter, né, sempre o seu companheiro do lado, torcendo junto, né? Nossa nação, né? Ver nossa nação unida, torcendo, vibrando. Isso é importante para que a gente tenha sempre essa união, essa força. Nós somos unidos e fortes, e isso a gente tem que ter em mente. E quando a gente torce e vibra a favor do nossa camisa que está se manifestando, né, em algum ponto aí do mundo, na quadra, no campo, né, então a gente tem que estar torcendo, porque é nossa camisa, a nossa história, né, nossa cultura, muitas glórias envolvidas no passado, né, e a gente tem que estar sempre fazendo a nossa presença, sempre. Nós temos a responsabilidade de dar continuidade para as próximas gerações, mostrar o quanto nós somos fortes, o quanto nós somos unidos. Então quem vai para a arena amanhã, vibrar bastante, torcer bastante. Talvez a arena não estará completamente lotada, até mesmo por essa questão econômica do país, mas tem muito Corinthians aí de graça, né? Vamos falar assim? Outras modalidades, outras categorias, futsal, mesmo futebol, categorias de base, futsal feminino, a gente tem tudo aí, muita coisa para estar acompanhando, e é sempre o Corinthians que está ali se manifestando, e a gente tem que estar presente para acompanhar e prestigiar aqueles que estão vestindo a nossa camisa e se desempenhando dentro de campo ou dentro de quadra. Então, vamos falar um pouco mais sobre essa partida Corinthians e Santos, começando pelo Marcel, da Fiels Texas. E aí, Marcel, qual a sua perspectiva de amanhã, vitória? E quero também que você comente também uma lembrança, né, do confronto Corinthians e Santos, que te traz de recordação desse confronto. Fala aí, Marcel. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Voz Mosqueteira. Marcel, Fiels Texas. Para amanhã, domingão, jogo difícil, hein? 2-0 Corinthians. Gol do Maicon e Jô. Mas ficou Cássio sendo um dos destaques da partida, fazendo umas três defesas boas, aquelas defesas excelentes. E um jogo que eu lembro assim, é claro, o 7-1, né? Eterno 7-1. E agora não lembro um jogo específico quando eu era criança. Meu pai é santista. E eu lembro que dia de clássico, Corinthians e Santos, eu era bem moleque, eu já acordava domingo de manhã, já enchendo o saco do meu pai. Eu cantava pra ele: vamos comer peixe, Aí meu pai levava brincadeira, lógico, não ia bater no moleque, né? Mas era bem legal, assim, os clássicos de criança, assim, que eu assistia com o meu velho lá. Sorte pra nós amanhã, vai Corinthians, um abraço. Obrigado, Marcel, pela participação aí. Amanhã o jogo não é tão simples assim, né? 2-0 é um placar bom, mas eu vejo, Marcelo, da seguinte forma: quando o Corinthians joga com um time que vem para jogar também, né? Porque o Santos pode ser, né, que até fique na retranca, mas eu acho que quando o Corinthians joga contra um time que procura também um resultado, eu acho que ele leva um pouco mais de vantagem por ter um pouco mais de espaço no ataque. Então acho que esse resultado 2-0 é um bom resultado. O Cássio também tem jogado muito bem, a defesa tem jogado muito bem. A defesa a gente tá muito bem agora. Precisa melhorar, como a gente tá repetindo aqui, sendo repetitivo inclusive, né? É o arremate. O arremate a gente precisa melhorar para poder aproveitar as oportunidades de gols que vem surgindo e a gente não aproveita. 1-0 às vezes é um placar que fica muito arriscado, né? Mas
Arena Corinthians, um bom público amanhã, vai passar dos 30 mil. O apoio da torcida é fundamental e o Corinthians tem se dado bem. O que eu vejo, Marcel, muitas vezes é essa questão do Corinthians jogar fora de casa, jogar melhor, como foi em 99. Em 99 o Corinthians jogava melhor fora de casa do que em casa, né? Justamente porque explorava o contra-ataque. O contra-ataque em 99 era mortal. Sua recordação aí do 7-1, beleza, né? 2005 foi um ano também bom pro Corinthians, né? De certa forma. E, zoava bastante seu pai, né? Mas o quanto que o santista não usou o corintiano também, né? Mas é isso aí. O futebol é essa brincadeira. A gente tem que sorrir, né? Tem que dar risada bastante no futebol. O futebol é sério, mas a gente tem que aproveitar para também curtir um pouco mais e brincar, né? A gente tem que fazer isso aí. Beleza? Obrigado, Marcel, pela sua participação. E vamos torcer bastante pro Coringão amanhã. Continuando, né? Claro, com esse entusiasmo. Tanto Corinthians, né? A partir de hoje, amanhã, domingo. A gente fica entusiasmado, né? Em torcer bastante. Vamos ouvir agora o áudio do Neto Gabiru de Cuiabá. Fala aí, Neto Gabiru. E aí? Qual a sua expectativa desse jogo de amanhã? Suas recordações? Manda seu áudio. Vamos ouvir o seu áudio aí, porque é importante sempre a sua participação. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão e do nosso programa Voz Mosqueteira. Domingos, o jogo contra o Santos é um clássico paulista, mas eu não encaro o jogo contra o Santos como um jogo que não se deva perder, assim, não se possa perder. Obviamente não gosto de perder jogos, né? Não gosto de perder para times de São Paulo, mas se fosse elencar um jogo que eu não gostaria de perder nunca, jamais, é contra a Porcada, ok? Feito esse registro, você pediu que a gente lembrasse de jogos que viessem à nossa cabeça quando falasse de Corinthians e Santos. Eu tenho, são 5 jogos na verdade, mas são 3 momentos, né? O primeiro momento que me vem à cabeça é Corinthians e Santos na Vila Belmiro, no dia 11 de fevereiro de 96. Um jogo que a maioria das pessoas, ou uma boa parte das pessoas, não lembra o placar final, que é o jogo do gol de placa do Marcelinho Carioca, e que fez gol no Edinho, né? Que ele dá aquele lençol no zagueiro e manda no canto do Edinho. O jogo acabou 2-2. Eu lembro das semifinais do Campeonato Brasileiro de 98, aquele que eram em 3 jogos, né? Foram jogos duríssimos, a gente jogando contra um Santos muito bem arrumado, que tinha o Viola como atacante, Viola artilheiro do Brasileiro naquele ano. E o último Santos memorável para mim foi Corinthians e Santos, dia 13 de maio de 2001, na semifinal do Paulista, com aquele gol do Ricardinho nos acréscimos. São os três momentos de Corinthians e Santos que eu tenho a lembrança. Todo mundo sempre vai falar do 7-1, mas eu acho que o 7-1 tinha um componente que não era de fora do jogo, que era o lance dos jogadores quererem derrubar o técnico, não sei, mas que o jogo não foi uma partida disputada como deveria ser um jogo do nível de Corinthians e Santos, entendeu? Então eu elejo esses 3 momentos. Quanto ao placar, o jogo não vai ser fácil, apesar do momento do Santos e apesar do Dorival estar sendo contestado na Vila. Eu fico com o nosso placar clássico, né? A nossa goleada de 1-0, que vale 3 pontos, e eu fico muito feliz em continuar na frente, mantendo o time numa boa posição dentro da pontuação do campeonato, se a gente ganhar com a nossa goleada de 1-0. Arriscaria dizer que o gol vai ser do Jô por ser um clássico, ok? Um abraço e vai Corinthians. É clássico sim, Neto Gabiru. Claro, a gente não pode esquecer de falar, e principalmente lembrar o Jô. Agora com o Jô, Corinthians e Santos é clássico. A gente vai ter que falar que todos os jogos são clássicos, pra gente ver o Jô marcando em todos os jogos, né? Brincadeiras à parte, mas a gente joga muita expectativa no Jô. A gente tá com o Aro Cleison chegando, a gente tem que estar analisando o comportamento dele também, né? Porque
esperado dos outros dois atacantes que a gente tem, o Cleiton e o Casim. Olha, isso tá me deixando aborrecido, viu, Neto Gabiru? A gente tá falando de alegria aqui, mas ter esses dois jogadores no elenco do Corinthians, a gente não pode estar contando muito com eles, não. Infelizmente o Cleiton, não deu efeito. O Casim já se esperava, que a gente também não tinha aquela repercussão como atacante. A gente necessita de jogador que tenha um pouco mais de vamos dizer assim, de categoria, de técnica, para poder fazer o gol, para fazer o arremate, a última bola, que está faltando. E o Romero, a gente sabe que é um jogador muito mais velocista, que corre, que desempenha, que dá sua camisa, mas para remate também não é muito bom jogador. E acaba sobrecarregando o jogo. E agora a gente tem uma expectativa agora no Creyson, para poder, quem sabe ele fazer alguns gols aí, de sobrecarregar o jogo. Agora, as suas recordações são excelentes, hein, Neto Gabiru? 96, que foi um ano apagado pro Corinthians, Esse golaço do Marcelinho valeu muito pelo gol do Marcelinho, empate 2-2, como você lembrou. O primeiro gol foi do Edmundo, o Corinthians acabou sofrendo empate depois desse golaço do Marcelinho, vale por ser um golaço em cima do Edinho, que a gente tinha muita rivalidade contra o Santos. Essa rivalidade se construiu muito, até mesmo pelo Pelé, Então a gente pode falar que clássico era Pelé contra o Corinthians, Corinthians contra Pelé. Santos e Corinthians não é tão clássico assim, mas é clássico, Não deixa o Jô saber que a gente está comentando sobre isso. É clássico sim, Jô, Então a gente espera amanhã esse grande desempenho. Agora, esses jogos aí de 98, hein, Neto Gabiru? As 3 partidas, a gente perdeu a primeira lá na Vila, Eu lembro que foi até o Gamarra que fez um gol, Foi 2-1 pro Santos. A segunda partida foi 2-2 aqui. E esse gol do Edilson, hein? Algum empate, o Corinthians conseguiu empatar no começo do segundo tempo. E você sabe que pro Edilson, esse foi um dos gols assim mais importantes da carreira dele, Foi o cruzamento do Índio, Cruzamento do Índio, ele pegou de bico e fez o gol. E esse empate fez a gente se classificar, para a próxima fase, que foi ainda, para fase não, para a final, dos playoffs. Foi enfrentar o Cruzeiro na final esse gol do Edilson, esse empate 1-1. E também a sua outra recordação, 2002, esse gol aí, foi quase, posso falar que foi um gol para matar, porque eu fiquei até sabendo de um rapaz que foi comemorar esse gol, Se jogou na piscina e teve um choque, térmico, e acabou falecendo, Então você vê que o entusiasmo do corintiano, a empolgação, infelizmente acabou até levando uma pessoa ao seu falecimento. Mas esse gol aí, Neto Gabiru, estava escutando pelo rádio, esse jogo não foi transmitido ao vivo. E aquele último ataque, você sabia que ia acabar, você já estava pensando, poxa vida, o Corinthians não vai pra final, já estava até com esse pensamento. Aí veio, quando fez o gol, foi uma explosão realmente. Quem estava no Morumbi essa tarde, explodiu junto com o time, uma empolgação tremenda, Então são jogos realmente que ficam marcados. O 7-1, como você comentou, é mais pela zoeira, 2005 eu não vi um Corinthians assim, Corinthians, Era um Corinthians meio artificial, com tantos craques, Mas é Corinthians, está na história marcada aí 7-1. A gente não pode esquecer do 7-1 realmente. Vamos aguardar amanhã, Neto Gabiru? Vamos aguardar amanhã como o Corinthians se comporta em campo. Espero que a Fiel compareça o máximo possível para empolgar ainda mais os jogadores, dar um pouco mais de responsabilidades para os jogadores. Teve a semana inteira aí se preparando para essa partida. Isso aumenta mais ainda a responsabilidade dos jogadores, Porque aí não tem desculpa, de viagem, não deu tempo, contusão, cansaço, não tem. É entrar amanhã e ganhar. É isso que a gente espera, que os jogadores tenham essa responsabilidade, tenham esse peso, dessa responsabilidade de entrar em campo amanhã, vencer
e conquistar os 3 pontos. A gente não pode perder ponto em casa não. Beleza? Muito obrigado, Neto Gabiru. Participe sempre aí. E vamos torcer amanhã juntos aí numa corrente aí da Fiel Mundo. Todo mundo acompanhando a Rádio Coringão, com a transmissão a partir das 18 horas. E a gente vai fazer uma corrente aí com essa transmissão da Rádio Coringão e acompanhar o Corinthians e mais essa busca aí de mais 3 pontos nesse Campeonato Brasileiro. E mostrar que a união é mais forte que o dinheiro. Beleza? Obrigado, Neto Gabiru. E por falar em Fiel Mundo, vamos ouvir o Davi, direto de São Francisco, Califórnia. Davi que, sempre lembrando, da Fiel Texas. Fala aí, Davi, e a sua expectativa de amanhã, suas recordações do confronto Corinthians e Santos? Manda aí seu recado. Voz Mosqueteira, olá Domingos Salazar, olá a todos. Falou Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Primeiro ouvi o áudio, interessante história aí dos bordeiros, né? Sempre alguém ganhava dinheiro em cima do Corinthians, ou a federação, ou o próprio dirigente. Enfim, na verdade o sócio torcedor, às vezes ele é um problema, mas ele também é uma solução. Se a gente pensar por esse lado, eu já muitas vezes tem que chegar, 4 ou 5 horas antes para comprar ingresso. Você não sabia se o cara te vende ingresso verdadeiro ou falso. Nesse ponto foi uma melhora bastante grande. E lembrando que eu acho que o presidente da federação na época, em 77, era o Marinho, não era? Ah não, o Marinho era governador do estado. O Marinho que está na cadeia. Na cadeia não, está em Nova York, né? Sobre prisão domiciliar. Que beleza, hein? E voltando ao clássico, teve alguns, acho que o Corinthians e Santos que mais marcou a minha vida foi em 84, quando eles perderam a final. Eu era criança, cara, mas eu lembro de ver foi um gol do Serginho, cara. Eu fiquei mal, porque eu conheci um time 84 que era uma puta de uma seleção, era Dunga, era Casagrande, era um time massa, eu não lembro o time de cabeça, mas era um grande jogador, Daniel Gonzalez, acho que faleceu depois. Era um timaço, né? E Carlos no gol, enfim, era um grande time que acabou perdendo a final pro Santos e foi a minha primeira derrota como eu me lembro do Corinthians, e foi um momento bastante que formou meu caráter, né? Porque quando a gente ganha, tá tudo bem, né? Quando perde, você tem que começar a entender de uma outra forma. Talvez falte um pouco para torcedor do Corinthians hoje, né? Essa tenacidade, né? De torcedor, você fala de 77, sofrimento que era a torcida mudou bastante, né? Ultimamente, até pelas glórias do time. Então esse jogo marcou bastante Corinthians e Santos. Nato Gabiru falou do gol do Ricardinho, do Marcelinho também, foi um puta de um golaço, cara. Jogar na Vila sempre foi difícil pra caramba, e aquele gol foi impressionante. O Topanzinho toca a bola pra ele, dá aquela chaleira incrível. Eu lembro bastante também do gol do Ricardinho também, na semifinal, que é aquele, a gente falava que tinha o melhor lado esquerdo do mundo, o time do Parreira, né? Era o Gil, o Kleber e o Traíra, o Ricardinho. Que a bola, que o Marcelinho, o Gil vai pra ponta, ele come o zagueiro, que é o Domingos, o zagueiro cai no chão, ele toca a bola, o Marcelinho passa por cima da bola, e o Ricardinho, que acho que estava de ponta eletrônica, né? Faz um golaço, cara. Aquele jogo marcou bastante. E acho que o último grande Santos e Corinthians que marcou foi na Vila, que a gente jogou pela semifinal da Libertadores, que o Sheik meteu um golaço. Grande Sheik, eterno Sheik. Abraço a todos. Vai Corinthians, placar 2-1. 2-1, o segundo gol aos 45 do segundo tempo. Só para matar a gente no coração. Falou, abraço, tchau. Obrigado, Davi, pela sua participação e principalmente pela sua contribuição. Não só Voz Mosqueteira, Rádio Coringão, mas a nossa cultura, nossa história. E cada um que conta a sua história está enriquecendo cada vez mais, né, a nossa cultura, a nossa história. E envolvimento com o Corinthians, todos nós temos, né, de um envolvimento diferente, de épocas, de jogos, né, momento que a gente recorda, né, de alegria, de sofrimento. E é legal
a gente ter essa narrativa, né, de todos, para a gente manter vivo, né, essa recordação, esses momentos, né, que a gente sempre teve. Em 77, Davi, o presidente da federação era Alfredo Metidieri, não era o ladrão de medalha, né? Não é ele não, era o Metidieri. Então, nessa época, essa questão de ingresso era não só em 77, mas isso se arrastou por muito tempo. O negócio de ingresso, sempre a gente viu o estádio cheio e quando anunciava o público, era um público menor. Então, é difícil, né? Mesmo esse jogo contra o Santos que eu lembrei ontem, provavelmente tinha mais de 130 mil torcedores no Morumbi, né? Então foi anunciado público total 120 com os menores, mas provavelmente passou dos 130. Então, em 77, no segundo jogo, que foi 146 mil, tinha mais de 160. Eu acho que sim, porque estava muito cheio. A gente vê as imagens e o Morumbi estava completamente abarrotado. E essa sua recordação de 84 também ficou marcada para mim, porque o Corinthians venceu o tricampeonato. Seria o tricampeonato paulista da democracia corintiana, mesmo sem o Sócrates. Sócrates havia saído, né, já. Mas existia ainda, né, na diretoria, nos jogadores, a necessidade de manter a democracia, né? Então o Vladimir estava no time, o Zenon estava no time, o Birubiru, o Casagrande já havia saído também, né? Voltou em 85, né? Saiu por um empréstimo. Então, nessa época, a gente tinha o Juninho de zagueiro. Em 85 veio o De Leon, né? Depois, mas em 84 tinha o Juninho, o Edson, o Boaro, né? Na lateral direita. Então, o Dunga, como você citou, depois da venda do Sócrates, começou a comprar jogadores. Tinha o Paulo César, o ponta direita que veio de São Paulo, que jogou no Botafogo de Ribeirão Preto. O centroavante era o Lima. Ponta esquerda, o João Paulo, o que jogou no Santos, o excelente ponta esquerda também, que fez história no Corinthians para mim, né? João Paulo jogou muita bola no Corinthians também. E tinha o Arthurzinho, né, que era o craque. Então, em 84, começou a montar um time, né? Teve uma mudança muito grande. A gente não pode esquecer do Zenon, que inclusive sofreu pênalti nessa partida. E tudo favorecia, né, de certa forma, para o Santos, porque o tricampeonato da democracia corintiana não poderia acontecer. Então, ainda a resistência da ditadura contra a democracia. E o Corinthians, nesse campeonato paulista de 84, ele não estava bem, foi, né, os primeiros jogos, foi pontos corridos, né, já colocou até que o Corinthians não tinha mais chance, e o Corinthians deu uma arrancada no final, né. Infelizmente, antes dessa partida contra o Santos, o Corinthians jogou contra a Ponte Preta, foi em Campinas o jogo, e o Corinthians empatou em 0-0. Se o Corinthians tivesse vencido, né, ia para a final, talvez jogando pelo empate. E quem estava jogando pelo empate na final era o Santos. Então isso acabou até pressionando um pouco mais, e o Corinthians tomou gol no metade do segundo tempo, não deu condições de reverter, né? Felizmente. E me lembro da faixa, né? Tava na torcida, levantaram uma faixa assim, né? Como a peixe, nutritivo. Aí, tricampeão, né? É uma coisa que ficou gravado, né? Ver essa faixa da torcida, a empolgação da torcida, né? De ver o Corinthians novamente ser campeão. Mas infelizmente não deu. E esse jogo foi uma história muito legal, que a gente tinha um amigo meu que era da torcida jovem do Santos, e ele me chamou e falou assim: vocês vão pro jogo? Vamos. A gente tinha um pessoal aqui da Vila Maria que ia no jogo tudo junto. Ele falou assim: vamos alugar um ônibus, a gente vai tudo junto. E a gente foi, metade do ônibus foi o pessoal da jovem, e a outra metade os corintianos, né, daqui do pedaço aqui. Então dividimos um ônibus para ir pro Morumbi. Inclusive ele comprou os ingressos antecipados, né? A gente comprou, pagou para ele depois.
Então a gente se organizou, né, juntamente com a torcida do Santos. Eu já contei essa história aqui na Rádio Coringão, mas é sempre bom lembrar, né? E a gente foi junto lá pro Morumbi. O pessoal até estranhava de olhar para assim pro ônibus, que era um ônibus coletivo, né, era um ônibus de viagem. Ali na frente estava o Santista e atrás os corintianos fazendo festa. Então uns gritavam Santos, outros Corinthians, e assim foi a viagem pro Morumbi. Uma grandes recordações, né? Mas esse jogo ficou marcado pela, vamos dizer assim, injustiça, né, feita sobre essa questão da democracia, que o Corinthians poderia ter sido tricampeão e a democracia também. E como você citou, Davi, a torcida mudou muito, né, de 77, essa de 84, vai mudando, é normal, né? Mas o que a gente sempre tem, né, como parâmetro, é a torcida que está sempre empolgando com o time, participando do jogo, comparecendo, né? Isso a gente não pode, a gente percebe que não perde. Mas de uma geração para outra, até pela influência da sociedade, a gente sente, claro, uma mudança, né, da própria evolução humana, né, não tem como a gente torcer como torcia na década de 70, né? Então ontem eu contei sobre esse jogo, essa partida Corinthians e Santos. O Corinthians venceu por 4-0. Na próxima partida que eu vou contar na saga corintiana do Paulista de 77, eu vou falar de uma partida que o Corinthians perdeu e teve uma revolta muito grande da torcida, né? Então o 77 ficou marcado pelo ano do desespero do corintiano em ser campeão, né? Em 84 já tinha sido bicampeão, né? 82, 83, né? Já não estava tanta pressão. O Santos sim, né? Ganhar do Santos sempre foi uma empolgação. Mas é isso aí, Davi. Você recordou também, né, sobre o gol do Ricardinho, né? Esse gol também ficou marcado, né? Mas é isso aí. Muito obrigado, Davi. 2-1, um placar excelente para nós amanhã. O que vale são os 3 pontos e a vitória, com certeza. Mas a gente precisa acertar muita coisa ainda no time. A gente torce pela vitória, pelos 3 pontos, mas isso não pode estar encobrindo, né, vamos falar assim, aquilo que a gente precisa melhorar no time, no elenco, né? A gente tem que estar atento a tudo isso ainda, né, Davi? Muito obrigado pela sua participação aí. Vai, Corinthians. Para ilustrar o programa de hoje, desse confronto Corinthians e Santos, vamos ouvir o gol do Ricardinho de 2001. A maioria dos torcedores recordam muito bem desse gol, desse jogo que marcou muito a semifinal do Paulista em 2001. Com esse gol, o Corinthians conseguiu a classificação para a final e foi campeão paulista em 2001 em cima do Botafogo. Então, vamos ouvir. 47-20, faltam 40 segundos para acabar talvez a última pontada do Corinthians. Bola solta no comando, recebe Andrezinho, protege na metade do campo, está marcado de perto ali pelo primeiro, pede a movimentação do time, não tem mais jogada, tem que pular na área, lançou na ponta esquerda, aprofundou para Everton, tentou levar na canhota, Gil na linha de fundo, escapa, faz o break, patinou o zagueiro, Gil tá na área, cruzou para trás, olha a chance, Ricardinho pro gol! Ricardinho explode o Morumbi! Último lance do jogo! Ricardinho, gol do Corinthians! O Corinthians vai para a final do Campeonato Paulista! No último lance, no último momento, no último instante, Ricardinho acerta um chute no canto direito do goleiro. Indefensável para Fábio Costa. A jogada pela esquerda do Gil. Ele tentou bem na linha de fundo, cruzou rasante para trás. Ricardinho entrou livre na entrada da área, coloca forte para o fundo do gol.
O Corinthians se classifica no último lance no jogo. O Corinthians vai lá e mete na rede. Festa no estádio do Morumbi. O Santos fica numa situação difícil. Termina o jogo no Morumbi. O Corinthians vai para a final do Campeonato Paulista. Finalzinho do jogo. O Ricardinho solta a bomba de perna esquerda e põe na rede. O detalhe do gol, Romeu César. Coisa raramente vista numa decisão de futebol. Recuou demais o peixe, o Corinthians foi pra dentro. Grande jogada do Gil pela esquerda. O cruzamento saiu rasteiro e perfeito para a chegada do Ricardinho, que de pé esquerdo de primeira colocou no canto direito. Sem chances para Fábio Costa. Explode a fiel galera no Morumbi, Oscar. A narração do Oscar Ulisses, emocionante, né? Então, essa partida ficou na história. E amanhã, mais um capítulo, né? Que será registrado nas nossas vidas, no confronto com o Corinthians e Santos. Espero com a vitória do Corinthians, claro. Voz Mosqueteira fica por aqui agradecendo a todos pela participação, pela audiência. Lembrando a todos que a transmissão Corinthians em Minas começa às 18 horas, aliás, às 19 horas e 45 minutos, aqui na Rádio Coringão. Então, vamos prestigiar nosso futsal. Corinthians e Minas pela Liga Nacional, a partir das 19 horas e 45 minutos. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!